Estamos em contato agora com o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, para falar do andamento do programa Recomeça Encantado. Tem mudanças também nas secretarias, tem novo secretário assumindo uma nova pasta criada justamente depois da tragédia de 4 e 5 de setembro. Fabiano Lemos, no caso, assumindo a Secretaria de Assistência Social e Habitação. E tem viagem para Brasília, marcada para o início da próxima semana. Mas primeiro saber do Recomeça Encantado, se temos novidades, como é que andam as coisas aí por Encantado, depois de mais uma elevação do nível do Rio Taquari. Para Encantado não deu problemas, né? Mas aqui em Lajado, em Estrela, em Colinas, fechou ruas. Que ano que estamos sendo, né, prefeito? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Realmente, né, um ano complicadíssimo, né, para todos os municípios aí. Mas comentaste, né, do Recomeço Encantado, né, e é um termo forte, né, as pessoas que nos escutam, né, e também estão nos assistindo aí, percebem que os municípios estão lançando, né, os planos agora de reconstrução, de recomeço, né, e chama atenção o quanto que os municípios aqui têm que recomeçar realmente, né? Não é um recomeço do zero, bem verdade disso, mas nós temos muitas coisas que precisamos reavaliar, né? Desde reavaliar toda essa parte estrutural, né? Planos diretores, planos de contingenciamento, né? Planos da bacia hidrográfica Taquari-Antas, são várias situações aqui que nós precisamos recomeçar, né? Para fazer essa reavaliação. Comentaste bem também, nós aqui encantados através dessas últimas de ontem, né, propriamente dito, aí, na quarta e na quinta aí, também nós tivemos uma rua que foi, que acabou sendo inundada, né, mas não tivemos maiores problemas, né, ainda estamos com pessoas desabrigadas lá no Parque João Batista Marquese, e estamos tentando aí dar uma condição melhor para todas elas. Prefeito, eu estava aí encantado no dia 5, né, na quinta-feira da semana passada, quando foi lançado esse plano aí de reconstrução da cidade, um anúncio de quase 290 milhões de prejuízo, e você falava naquela oportunidade que uma das prioridades do momento estaria relacionadas a planos de habitação, inclusive com algumas pessoas da comunidade presente nesse momento. Essa questão já teve alguma evolução? Já ainda permanecem famílias em alojamentos? Sim, nós permanecemos com famílias em alojamento, né, no Parque João Batista Marquese e também na creche do Navegantes, né, que é a creche nova que a gente está em construção, né. E o plano de habitação, nós estamos com ele bem avançado, inclusive a gente já teve, ele já foi pré-aprovado, né, aprovado pela Caixa Econômica Federal e está agora em tramitação para que a gente possa fazer a assinatura desse convênio assim que for lançada a portaria do governo federal, né? E encantada é a orientação e pelo que comentou o secretário, né, o Maneco, né, que é secretário do gabinete, né, do ministro do Pimenta, né, ele acabou comentando aí de que Encantado é um dos municípios aí que tem uma probabilidade de fazer a assinatura desses convênios ainda no mês de outubro, né? Só que a gente entende, é um plano grande, né, de várias habitações, são 164 habitações no município de Encantado, que vai demorar um tempo ainda, né? Vai um ano e meio para que a gente possa ter essas habitações. Paralelo a isso, a gente já está fazendo a movimentação, né? Além desse atendimento às pessoas que estão desabrigadas no parque, a gente já está fazendo uma remodelação de um espaço que nós temos, que era a antiga escola do Lago Azul, né? Para que a gente possa colocar lá um número de famílias lá num local melhor, com uma condição melhor. A gente sabe que a condição ideal seria as casas, mas até que não ficam prontas essas casas permanentes, a gente tem esses abrigos, né? Esses locais provisórios aí, com um espaço maior, uma segurança melhor, uma atenção e um cuidado com as crianças, né? Com as pessoas deficientes também que estão nesses abrigos. Então a gente vai fazer acomodação. Eu acredito que já no início da semana a gente já pode fazer a remoção de algumas famílias para a escola do Lago Azul. O que mais a gente pode falar em relação ao Recomeça Encantado, os próximos passos, além dessa questão aí dessa locação, que é importante, mas a gente esteve aí até há algumas semanas, né, prefeito? A gente sabe que tem muita coisa ainda para reconstruir, para recomeçar no município de Encantado.
Pois é, só que eu vim agora do bairro Navegantes, né? Passei no Navegantes no Porto 15. E a quantidade de entulhos que tem nas ruas ainda é enorme, né? Então, a gente está há 40 dias aí dessa grande catástrofe que aconteceu, mas permanentemente a gente consegue visualizar o quanto que a gente foi atingido, né? E cada vez que a gente vai nos bairros, né? Vai no parque, vai lá no Porto 15, a gente percebe o quanto foi impactante essa situação toda, porque a gente já retirou um monte de entulhos, nós temos mais de 4.000 cargas de entulhos recolhidas nos bairros da cidade, e ainda a gente está tirando esses entulhos, né? Seja na parte do centro, que foi atingida, e nos outros bairros também. Então, permanentemente faz essa limpeza da cidade de uma forma geral, né? Os projetos estruturais estão avançando, né? Tanto internamente nos nossos setores de projetos aqui, para que a gente possa projetar, por exemplo, né? Outro acesso ao bairro Porto 15, que foi um local que ficou totalmente ilhado, né? As pessoas ficaram ilhadas lá, sem uma saída, sem um acesso secundário. Então, a gente está planejando isso também. Duas questões estruturais também no bairro Navegantes, no bairro Porto 15 e em várias outras situações, né, que são questões de estrutura. O que nos preocupa bastante nesse primeiro momento, então, é a questão dessas pessoas que ainda estão desabrigadas, né, no Parque João Batista Marquese, as pessoas que estão na creche Navegantes, em outras situações também, e a questão das empresas. Nós temos aí, mesmo havendo avanços nos programas, tanto do governo do Estado como do governo federal, se vai se analisar, né, percebe-se o quanto se avançou, mas ainda precisamos avançar muito, né? As pessoas que foram atingidas não podem ficar esperando tanto tempo assim, seja ela na questão habitacional, como também seja na questão de amparo às empresas, né? Que isso também não está claro. Nós tivemos a divulgação novamente desse decreto do governo federal, que num primeiro momento foi recepcionado pelo estado do Rio Grande do Sul, e agora a gente vê que tem 90 municípios que estão nesse decreto de calamidade. Então, se a gente vai pegar esse recurso aí, que foi destinado, né, para 90 municípios, a gente vai ver que é um valor muito pequeno. E isso está se tentando também viabilizar através dos nossos representantes, sejam eles estaduais ou federais, para que a gente possa ter esse olhar diferenciado nesses municípios que foram drasticamente atingidos. Prefeito, você fala dessa preocupação com as empresas e nos números revelados pela Prefeitura, indústria, comércio e serviços foi um dos setores mais afetados, né? Passa de 223 milhões esse prejuízo. E quanto que vocês estimam para conseguir dar essa volta, conseguir recuperar todo esse comércio aí no município? Quantos anos vai levar isso, ainda mais com essa burocracia aí de recursos que não chegam? Eu acredito que nos próximos dias o governo pode divulgar, né, os critérios para que possam as empresas, tanto as empresas grandes, médias, né, possam também acessar esses recursos, né, essas linhas de financiamento, esses créditos. Tá? Para fazer uma analogia, o orçamento do município de Encantado é 129 milhões, e nós estamos aí com 290 milhões de prejuízo, né? Então, dá 2 anos e meio aí, praticamente, do município que foram, se nós formos olhar a questão financeira, que foram perdidos. Mas a gente sabe o quanto a nossa comunidade, o nosso município, a nossa região toda, né, envolve pela sua característica, pela sua história, pela sua origem, né, pela sua cultura. Mas nós vamos ainda passar por um tempo aí de reestruturação, né? Os municípios todos já vinham, desde o início do ano, tendo uma queda nas arrecadações, né? Nós, prefeitos, a gente estava preocupado com essa queda de arrecadação, sobre maneira muito preocupante. E agora, então, com essa situação toda, a gente fica mais preocupado ainda para que a gente possa finalizar o ano, né, e começar 2024 com uma perspectiva, um ano muito melhor. Percebe-se, que nem eu comentei, né, o avanço tanto do governo do estado como do governo federal, em algumas situações. Mas, assim, nós precisamos mais agilidade, nós precisamos mais praticidade, né, e menos burocracia na constatação desses grandes problemas, desses grandes desafios que nós temos, que não é só a habitação, né, e que não é só as casas provisórias, esses alojamentos provisórios, que Encantado também está habilitado a receber, mas nós precisamos também esse olhar enquanto indústria, comércio, né, quanto prestadores de serviço,
para que a gente possa avançar, e precisamos avançar muito e muito rápido. Prefeito de Encantado, Jonas Calvi, vamos falar agora sobre algumas mudanças no secretariado. Tem um secretário novo para uma pasta recém-criada, mas antes disso, o senhor falava da preocupação com o setor econômico, com as empresas. E o Éder Buaro, que estava à frente dessa área no município de Encantado, fazendo esse trabalho, gestor de desenvolvimento de Encantado, ele está de saída, já saiu? Como é que está a situação envolvendo ele? E se tem alguém que vai substituí-lo nesse momento ou daqui para frente? Sim, como comentaste, né, o ex-vereador Éder, né, foi nosso gestor de desenvolvimento, ele saiu, faz uns dias que ele saiu, e nós já temos um nome que vai substituir ele, que é o Marcelo Casaril, empresário, né, também aqui do município de Encantado, tem uma relação muito estreita com empresas, né, nessa área de desenvolvimento, faz parte também do nosso PRODEL, que é o Programa de Desenvolvimento Local, da Associação Comercial, dos núcleos da Associação Comercial. Então, é um nome aí que, a partir da quarta-feira da semana que vem, ele já vai estar trabalhando conosco aqui no município de Encantado para ter esse olhar, né? E essa continuidade com essas empresas que nós precisamos cada vez mais ter esse diferencial de crescimento e desenvolvimento. Teve algum problema com o Éder? Foi justamente a pressão pelo momento ou já estava previsto, prefeito, essa saída? Não, o Éder tem uma empresa particular, né, que ele presta assessoria e cursos, e estava muito focado nisso e optou por esse momento, né, dar essa atenção para os negócios dele, né, através de empresas. Então, o Éder pediu para sair, nós aceitamos, né, concordamos, e bem tranquilo, sem nenhum problema. O Éder é um grande parceiro ainda do município de Encantado. E também tem a criação da Secretaria de Assistência Social e Habitação, que também já tem secretário, que é o Fabiano Lemos, prefeito. Isso, Gabriel. Nós temos, então, o Fabiano Lemos, já foi secretário no município de Encantado, secretário da Saúde, né? Ainda na época do prefeito Agostinho Ursolini, ele foi secretário também de Saúde de Nova Brécia, era nosso coordenador aqui do CAPS, no município de Encantado, antes trabalhou na Secretaria de Saúde, e agora, então, nós fizemos esse convite e prontamente o Fabiano aceitou, que é um grande desafio, né, que é uma secretaria nova. Nós criamos a Secretaria de Assistência Social e Habitação, né, para que a gente possa ter esse olhar agora direcionado para a assistência social, que era uma demanda que nós já via, essa demanda no município de Encantado, e agora, então, mais justificado ainda com essa situação toda, né? Então, a gente tem o Fabiano nessa parte da assistência social, a gente tem toda a estrutura do CRAS, né, que também está sob o olhar da Secretaria de Assistência Social, e estamos, né, acredito que nos próximos dias também a gente pode anunciar um nome de um profissional que vai atender essa área da habitação, tá? Então, por isso que é a Secretaria da Assistência Social e Habitação, que a gente possa fazer agora, através desses planos, né, do plano de habitação que nós temos, que a gente possa fazer a junção, então, da construção dessas habitações com um acompanhamento e um olhar, né, muito próprio da assistência social de uma forma geral. E outros dois secretários que a gente já sabe há mais tempo que têm saídas previstas, né? Um deles, o Charles Rossner, do Turismo, e até já falamos sobre isso, até não sei se mudou agora os planos, porque o Charles se envolveu muito, ajudou muito, né, na questão dos voluntários ali, depois de toda essa situação que Encantado passou. Se mudou algo em relação ao pensamento dele, se tem algo que está previsto já de data, porque a gente sabe que havia esse combinado, mas não uma data específica, e o próprio Klaus Schnack também, que está cedido pela Prefeitura de Arroio do Meio, e que poderia ir para o governo do estado, mas também ainda está no imbróglio, né? Imbróglio nessas indefinições. O que dá para falar sobre esses dois nomes e se teremos substitutos, se já temos alguém previsto? Pois é, a questão do Klaus, né? Conversei com ele nos últimos dias aí. A princípio, até o final do ano, o Klaus fica, tá? Isso é um combinado que nós temos aí, que ele permanece até o final do ano, e aí depois, no início do ano, a gente vai rever essa condição dele, né? Se ele permanece ainda em 2024 ou a gente possa fazer alguma alteração, tá? E a questão do Charles, né? Eu pedi para ele segurar mais um pouco, porque nós tínhamos acertado que no mês de outubro agora, né, ia se trocar a secretaria em virtude dos compromissos que ele tem já articulado, né? A questão dos movimentos e compromissos que ele tem através das questões particulares dele. Mas eu pedi para ele segurar um pouco, para que nessa situação toda, né, que a gente está vivendo, a gente não conseguiu ainda
determinar a alteração da secretaria, e até a gente acredita que nos próximos dias ele possa haver alguma movimentação. Mas, a princípio, ele fica, e ele está sendo um grande parceiro, está ajudando muito, né, dessas questões que tu bem colocaste, as questões dos voluntários, sempre se colocou à disposição, ajudando muito, né, mesmo não sendo a área do turismo, mas de uma forma geral, o Charles foi um exemplo aí de muitas pessoas dentro da administração e fora da administração também, que ajudaram muito nesses momentos, né, de dificuldade que o município está passando. E, prefeito, um outro assunto, prefeitos da região vão para Brasília no início da próxima semana, na terça-feira pela manhã tem uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Qual a expectativa para esse momento e também se o prefeito já tem outras agendas na capital federal? Sim, nós estamos formalizando algumas agendas, né, para que a gente possa aproveitar a oportunidade de quando se vai a Brasília, possa se ir também no FNDE, que eu tenho uma agenda já marcada. A gente também tem a previsão de ir na SPU, né, que é um departamento lá que tem os setores que tratam bastante com as áreas de terras da União, que é uma situação específica que nós temos aqui no município de Encantado, dessa área de terras que a gente está pedindo o retorno para o município de Encantado, que há muitos anos foi o município fez uma concessão para a União e agora a gente está pedindo esse retorno para que a gente possa fazer ali esse condomínio, né? No plano de habitação tem 100 casas que são específicas aí para aquele loteamento e mais que a gente possa trazer de propriedade do município para fazer esse distrito industrial, tá? E as questões do FNDE. Mas em cima disso, né, a gente está com uma expectativa grande que a gente possa levar, além dessas demandas localizadas de cada município, mas que a gente possa abrir essa discussão das questões macros, né, quando se fala em questão de prevenção da bacia hidrográfica Taquariantas. Tá? O município de Encantado tem algumas particularidades, o município de Lajeado tem outras particularidades, né, Mussum, Roca Salles e assim por diante. Apesar de nós sermos lindeiros, né, fazermos, tem essa condição de ser lindeiro, mas nós precisamos estudar isso de uma forma profissional, de uma forma técnica, né, para que a gente possa ter esse plano de contingenciamento, esse plano que possa ter todos esses municípios com um olhar, né, aparelhando as nossas defesas civis, que isso é muito importante, mas tem que ter. Nesse momento, a gente não pode tratar só as questões de Encantado, só as questões de Roca Salles e Mussum. Esse olhar ele tem que ser feito e ele tem que vir da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul ou mesmo da Defesa Civil Nacional, para que a gente possa avaliar desde do nascedouro do Taquari, né, lá em cima, no Rio das Antas, para fazer essa conjuntura toda de quando chegar aqui Encantado a água, a gente já ter esse plano de evacuação, né, para que a gente possa retirar as pessoas, porque nós vamos precisar conviver com isso, né? Mesmo Encantado, fazendo alterações no seu plano diretor, fazendo uma análise muito criteriosa, nós, enquanto Encantado, nós temos que ter esse olhar macro, porque não adianta, vai pegar municípios Encantado, ainda tem áreas de terras que a gente possa expandir, mas tem município que não tem isso. Então, a gente vai ter que saber como conviver, e é exemplo, nós temos vários municípios que são exemplos que possam conviver com as inundações. Como é que o senhor vê essa agenda, essa audiência pública, especificamente falando da movimentação dos deputados? Hoje pela manhã falávamos com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calma, ele disse, nós estamos avaliando, ele até cogitou não ir, depois meio que mudou de ideia, disse que vai alguém da prefeitura de Lajeado, e eu entendo que é o momento de pressionar, de os municípios se unirem aqui e irem para Brasília, mas ele até falou, o dinheiro mesmo vem do poder executivo e não do legislativo, mas a gente sabe que já tem uma promessa aí de um bom valor que virá da Câmara dos Deputados para o próximo ano e a audiência pública, enfim, a expectativa que o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, tem em relação a esse encontro da próxima terça. A expectativa é que a gente possa avançar, né? Esse momento, mesmo nós nos municípios, ou a nível estadual e federal, a gente não pode tratar isso com paixões políticas, né? E também nós temos que ter a serenidade e a compreensão desse momento que nós estamos vivendo. Tanto nós, prefeitos, vereadores, lideranças, mas a gente vai para Brasília, não é com a intenção de cobrar agressivamente algumas situações, né? Ou botar o dedo na cara de alguém. Não, muito pelo contrário. A gente sabe tudo que está sendo feito, tanto para o governo do Estado, como pelo governo federal, mas nós precisamos ter mais agilidade. Então, o fato de sentar, conversar, dialogar, eu acredito que
É em cima disso que a gente vai abrir os caminhos, né? Eu não estou indo lá para uma situação de uma comissão, eu estou indo lá para me manifestar, levar a manifestação do município de Encantado, muito respeitosa, né? E reconhecendo todo o trabalho que foi feito, tanto pelo governo do estado como o governo federal, mas são situações que a gente está vivenciando. A gente não pode passar despercebido por essas situações todas. Então, vamos lá, conversar, dialogar, e para mim sempre, né, o melhor caminho é sentar numa mesa e dialogar, sem paixões políticas, porque é o que nós precisamos agora. Tá? A nossa comunidade está muito fragilizada para que se trate dessa forma, tanto de um lado como de outro lado. Né? Serenidade, tranquilidade, sentar com muito diálogo para fazer algumas construções que são extremamente necessárias para o futuro dos municípios. Tá certo. Prefeito Jonas, muito obrigada por atender a Rádio Independente, pelas informações, e a gente se fala a qualquer momento.